olhou para os céus, olhou para baixo, olhou para frente e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. O diabo não vai acusar o teu passado, porque o Cordeiro de Deus apagou teu pecado, perdoou tua fraqueza, tua falha. Levante a mão para adorar. Todos nós somos sabedores que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Quando eu falo de sinótico, eu falo da palavra grega que significa sinopse. A palavra sinopse deriva-se das duas palavras gregas que significa luneta ou visão em conjunto. Quando eu falo de luneta, eu digo que Marcos, Mateus e Lucas enxergaram o evangelho de Jesus Cristo em conjunto de todas as formas e maneira para interpretar. Mateus escreveu esse evangelho para o povo judeu. A história diz que Mateus apresentou Jesus como rei, o Messias, o Filho de Deus. Então eu entendo que disse uma certa historiadora por nome de Rieta Miss. Ela diz que Deus havia feito uma promessa para Davi, que não se faltaria rei que se assentasse no seu trono. Então eu entendo o sacrifício de Abraão. Ela disse da mesma maneira que Jesus Cristo foi rei, mas foi ao mesmo tempo sacrifício. O que você está querendo dizer, pregador? Eu estou querendo dizer que o nosso Jesus foi rei, mas ele não nasceu numa manjedoura, mas foi rei. Ele não andou de cavalo branco, entrou em uma cidade montada em uma jumenta. Aí muitos dizem ele ainda é rei. Ele continua sendo rei, mas deram uma coroa de espinho e não uma coroa de ouro. Ele continua sendo rei. Entregaram para ele uma cruz, tivesse um trono de glória. Ele continua sendo rei, mas por quê? Porque ele morreu na sexta-feira, mas quando foi no domingo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele é rei. Prova para mim que é rei. João capítulo 19, se você olhar em Apocalipse capítulo 19, você vai ver que João, ele teve uma visão. João teve uma visão de um homem montado em um cavalo branco, com uma coroa de ouro na sua cabeça. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Só quem acredita que ele é rei, levanta a mão para adorar. Se você não acredita que Jesus é rei, prepara o teu joelho, a tua boca, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Se o diabo ainda bate cabeça perguntando se o meu Jesus é rei, ele que se prepara, porque quando Jesus voltar, ele vai colocar a cabeça debaixo dos pés da igreja, porque o nosso Deus é rei. O evangelho de Marcos, ele escreve aos romanos, todos nós sabemos que ele apresenta Jesus como servo. O evangelho de Lucas é apresentado aos gregos e gentios. A história diz que Lucas escreveu em uma linguagem filosófica para o povo entender. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita em um grego chamado de koiné, um grego clássico que para o povo da época era simples entender. A história diz que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Aí você me pergunta, só existe uma página da Bíblia que mostra a infância de Jesus Cristo apenas com 12 anos de idade. Todos nós sabemos que era costume descer em Jerusalém para participar da circuncisão. Jesus desceu com 12 anos. Depois dos 12, Jesus sumiu da história. Jesus não apareceu na história. Eu não vejo a Bíblia relatando Jesus com 13 anos. Eu não vejo a Bíblia relatando Jesus com 14, 15, 16, é muito menos 17, 18, 19, 20. Eu só vejo a Bíblia relatando que Jesus tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério e a Bíblia Sagrada diz que depois do batismo de João Batista, que o céu se abriu
E a Bíblia diz que o Espírito Santo, como forma incorpórea de pomba, desceu sobre Jesus. E a Bíblia diz que uma voz ecoou do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Aí eu te trago uma revelação. Quando Noé soltou a arca, a pomba da arca, a Bíblia diz que ela voltou com um galho de oliveira no seu bico. Depois que Noé soltou a pomba, ela nunca mais voltou, porque a pomba pousou em Jesus de Nazaré. A pomba pousou, que é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo ele pousa, o meu lugar fica diferente. Aonde Jesus Cristo pousa, o Espírito Santo habita, o negócio fica diferente. Glória a Deus! Um crente cheio do Espírito Santo não tem tempo para fofocar. Um crente cheio do Espírito Santo não tem tempo para falar da vida de ninguém. Um crente cheio do Espírito Santo vem aqui nessa noite só para adorar, vem aqui só para glorificar. Ainda que não cantou, ele está dando glória. Ainda que não pregou, ele está dando glória. Ainda que ele não exaltou no microfone, ele adora com a garganta e com a alma, porque ele é Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele o que ele veio fazer aqui. Aleluia. Se ele olhar para você e dizer que veio fazer nada, coloque a mão na cabeça dele, porque está desviado. Porque está desviado. Eu entrei aqui hoje para adorar. Eu entrei aqui hoje para glorificar. Pegue na mão dele. Pegue na mão dela. Diga assim para ele: tem o Espírito Santo aí com você, irmão? O que tem aí com você? Se tiver o Espírito Santo, me dá um sinal aí, meu filho. Abra tua boca, pelo amor de Deus. Abra tua boca, pelo amor de Deus. Abra tua boca enquanto você dá glória pro alto, Deus manda glória para baixo. Levante a mão para adorar. Levante a mão para glorificar o nome da glória. Glória a Deus! Jesus inicia seu ministério com 30 anos de idade. Jesus reuniu 12 homens. Simão, que era chamado de Pedro, André, Filipe e Tiago, que foram os cabeças da igreja, Bartolomeu, Filipe, a Bíblia diz que ele escolheu Judas, filho de Tadeu, Judas Iscariote, Jesus. Ele escolheu 12 homens para que fosse denominado discípulo. A palavra discípulo significa aluno. O próprio Jesus estava ensinando seus discípulos. E depois que Jesus ele trouxe algumas parábolas. Quando eu falo de parábola, eu falo de comparação. Cristo ilustrava suas mensagens. Jesus usava, aleluia, Jesus quando pregava, a Bíblia diz que ele usava as parábolas como história fictícia, uma história real, uma história verdadeira. Depois que Jesus ensinou em parábola, a Bíblia diz que naquele dia, já sendo tarde, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: passamos para outra margem. Glória a Deus! Por que passamos para outra margem? Porque do outro lado tem uma grande promessa para ser realizada. Glória a Deus! Pegue na mão do seu irmão, diga assim: está preparado para passar comigo para outra margem? Tem gente que diz que a gente ia morrer no mar, mas a gente vai passar para outra margem. Diga para ele: se Jesus está com você, nem o diabo vai se colocar na sua frente. Você vai passar para outra margem. Você, meu Deus do céu, enquanto eu estava sentado nessa cadeira, o meu Deus me mostrava pegando pela mão de crente, dizendo: vamos atravessar para outra margem. Você não vai parar, você não vai desistir. Vamos passar para outra margem. Jesus deu essa ordem: vamos passar para outra margem. Ninguém entendeu nada. A Bíblia diz que eles pegaram, despediram toda a multidão que estava com ele, subiram no barco. A Bíblia diz que subiram no barco. Aí aqui pegou o remo, os seus discípulos começaram a remar. Os discípulos, porque o barco da época, eles eram movimentados a remo. A história diz que na época de Jesus, praticamente nesse mar chamado de Tiberíades, chamado de Quenerite, chamado de Mar da Galileia, era conhecido pelos 5.000 barcos que havia. A história diz que havia 4 homens que eram famosos na época de Jesus pela sua pescaria. O primeiro, André; o segundo, Pedro; o terceiro, Tiago; e o quarto, João. Eles eram sócios de pescaria. Os homens pescavam, pastor Antônio, lançavam a rede no mar, e eles
eles tinham grandes lucros com a sua pescaria. Aí Jesus passou no mar da Galileia. Disse para ele: larga o peixe, larga a rede, porque a partir de hoje no mercado de Deus tem vaga para ganhar alma. A partir de hoje você vai ganhar alma para o reino de Deus. Eles eram importantes, eles pegaram o reino. Coisa dura, evangelista Jefferson, é quando queremos tomar o reino da nossa vida. Não queremos deixar Deus nos levar, não queremos deixar Deus nos guiar. Dura esta coisa, quando queremos fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira. Não existe empurrãozinho, temos que deixar tudo nas mãos de Deus, porque Deus, Ele sabe o nosso, olha ali, a fraqueza e as nossas falhas. O que você está querendo dizer, evangelista? Eu estou querendo dizer que a partir de hoje você vai sair daqui dizendo: Deus, toma as rédeas da minha vida, toma as rédeas do meu ministério. Eu não quero fazer nada pela emoção, eu não quero fazer nada porque os outros me mandaram. Eu quero ficar no centro da sua vontade. Olha para o irmão que está no teu lado, diga sempre: deixa os remos com Jesus. Deixa os remos com Jesus. Aleluia, Deus! Sabe o que disseram para Jesus? Eu estou usando minha mente. Jesus vai deitar, vai dormir, porque quem cuida do barco é nós. Está cheio de barco afundando porque botaram Jesus para dormir. A igreja que está afundando pouco a pouco porque Jesus não está mais no controle. Quem está no controle é o homem. O homem faz o que quer, tira e coloca o que ele quiser. Vai parar com isso. Jesus vai entrar no barco, meu Deus. Levante a mão, vai entregar, meu Deus, sempre. Apagar a chama, levante a mão para adorar. Vivemos hoje. Quando eu falo de barco, eu falo de direcionamento. Glória a Deus! Hoje quem manda na igreja é homem. Meu Deus, É aleluia. verdade, Jesus. Tem pastor que se esquece que ele apenas é pastor, mas o dono das ovelhas é ele. Glória! Olha para alguém que está no teu lado, diga assim para ele: deixa os remos na mão de Cristo. Não queira fazer nada com as suas próprias mãos. Queira fazer nada. Tira na tua mão onde você não foi chamado. Deixa no controle de Deus. Se sair do controle, o barco afunda, meu filho. Deixa no controle de Deus. A tua história deixa nas mãos de Deus. Deixa no Deus do céu. Eu estou sentindo a checkmate. Eu estou sentindo a glória de Deus. Sabe por quê? Eles pegaram o remo e queriam levar o barco para o outro lado, porque tinha 4 pescadores dentro do barco. O mar de Tiberíades tinha 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo. O mar da Galileia era cercado por 3 lados de montanhas. Montanhas essas que você for hoje em Jerusalém, você vai ver que na ponta das montanhas começa a chover neve. Era uma promessa que Deus fez aos judeus. Enquanto cair neve em cima daquele monte, Deus estaria guardando Israel e a sua promessa estaria de pé. O mar da Galileia era conhecido pelas suas 22 espécies de peixe. Pedro era pescador, João era pescador, André era pescador, todos eram pescador, mas o dono do mar era ele. Glória a Deus! Ou seja, eles pegaram o remo e disseram: não, o negócio aqui é com nós. O negócio aqui eu vou fazer. Jesus cruzou os braços e disse: então faça. Aleluia, Jesus! Eu quero ver até onde você vai sem a minha presença. Meu Deus! Eu quero ver até onde você vai sem a minha presença. Não vai, deixa ele ir. Não vai, deixa Jesus ir. Levante a mão para adorar. Eu quero ver até onde vocês vão. Meu Deus! Aleluia! Deus está dando corda para muita gente. Eu quero ver até onde ele vai. É verdade, Jesus. Eu falei para não ir, tá indo, deixa eu ver até onde ele vai. Eu falei para não fazer, tá fazendo, deixa eu ver até onde ele vai. Eu falei para ele não abrir a boca porque o marido dele é meu.